Márcio Teixeira e hoje eu quero te dar as boas-vindas ao meu canal do YouTube. O tema de hoje é o primeiro vídeo da série O Satanismo na Música e eu vou apresentar para você esse camarada aqui, Aleister Crowley. E antes de eu começar a falar sobre esse tema, eu gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal e clicar no sininho de notificações para que você receba o aviso do YouTube quando eu subir um vídeo novo, tá bom? E eu tava aqui tocando meu violão, curtindo aqui um pouquinho, pensando, orando, Senhor, como é que eu vou começar esse vídeo? Porque é um tema controverso, é um tema difícil, é um tema rechaçado por muita gente, dentro e fora da igreja. Então quero dizer para você o seguinte, eu não estou fazendo aqui proselitismo de igreja nenhuma, eu estou aqui trazendo para você algumas ponderações que eu vou ilustrar e vou falar fruto das pesquisas que foram feitas, né? E eu vou deixar você tomar a decisão que você julgar ser mais apropriada na sua vida. Eu não quero maldizer ninguém, não é esse o meu ponto, mas eu vou trazer à luz da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, sobre o que fez esse homem, o que ele representa hoje e como a música exerce influência sobre você, sobre mim. E sem mais delongas, eu vou começar falando qual é o propósito de todo esse estudo. O ponto é o seguinte, a música ela é um instrumento para controle da sua mente. E o controle da sua mente determina as suas decisões, o seu comportamento e as suas atitudes. Entenda que é o seguinte, todo músico ele tem uma fonte de inspiração. Não importa aonde ele viva, não importa a categoria de música, todo músico tem uma fonte de inspiração que o leva a escrever. Uma fonte de inspiração é um conjunto de ideias, experiências, filosofias, crenças, histórica e influência do meio que ele vive. Então, você tem, nos mais variados estilos de música, você tem diferentes nuances da alma humana. E é aí que entra a questão do ocultismo, que o objetivo é justamente controlar a mente. Eu estou repetindo isso nesse vídeo, porque isso é o mais importante desse vídeo, o controle da mente. Então, a música, ela é uma arma extremamente poderosa. Você já reparou que os grandes nomes da música mundial, uma grande maioria deles vieram da Inglaterra? Por exemplo, Beatles, Rolling Stones, David Bowie, Iron Maiden, Ozzy Osbourne e tantos outros. E o porquê que esses grandes nomes vêm de lá? Porque, gente, a Inglaterra é o berço do ocultismo. E esse homem, ele é o pai do ocultismo. Ele começou, ele foi o grande percussor, o cara que juntou tudo que existia de esoterismo no mundo, juntou tudo num lugar só e foi a base da igreja de Satanás. Essa é a importância da vida desse homem. E eu quero contar um pouco da história dele rapidinho para você. O Aleister Crowley, ele nasceu no dia 12 de outubro de 1875 e morreu em 1º de dezembro de 1947. Ele foi um ocultista inglês, um mago cerimonial, poeta, pintor, romancista e alpinista. Ele foi um escritor prolífico e publicou dezenas de textos ao longo da sua vida e livros importantes que são utilizados no ocultismo hoje. Ele nasceu em uma família extremamente rica. O seu avô, ele foi dono de uma próspera destilaria e uma fábrica de cerveja. E ele nasceu num lar cristão, numa cidade chamada Royal Leamington, em Warwickshire. O Crowley,
Desde jovem, ele rejeitou a fé dos seus pais, que eles eram fundamentalistas cristãos. O pai de Crowley, ele era um evangelista no interior da Inglaterra. E ele era de uma educação extremamente rígida, o que fez com que aquele jovem rapaz ele começasse muito cedo a se revoltar contra as regras e as imposições de seu pai. Alguns biógrafos dizem que ele foi recrutado para ser espião da inteligência britânica, o que fez com que ele viajasse em diversos locais do mundo. Em 1898, ele se juntou à Ordem Hermética Esotérica da Golden Dawn, onde ele foi treinado e iniciado em magia cerimonial. Já crescido, ele se mudou para a mansão de Boleskine House, perto do Lago Ness, na Escócia, onde a gente tem aquela famosa questão do monstro do Lago Ness. Lembra daquilo? Pois é, ali na Escócia. Essa casa ele comprou para que ele pudesse fazer as práticas da alta magia e invocação do oculto. Quando eu estou falando de invocação do oculto, estou falando de invocação de demônios, de culto aos demônios, né? O mundo espiritual das trevas. Essa casa foi comprada pelo Jim Page, guitarrista do Led Zeppelin, porque ele se interessou em se aprofundar na cultura e no conhecimento do ocultismo e trouxe todo esse conhecimento para a composição das suas músicas dentro do Led Zeppelin. E não é à toa que algumas dessas obras elas têm profundas raízes do hinduísmo. Essa mansão hoje ela pertence a Ozzy Osbourne, que é considerado o príncipe das trevas, que ele inclusive gravou uma música chamada Mr. Crowley, né? O Crowley ele fez montanhismo no México antes de estudar as práticas hindus e budistas na Índia. Ele se casou com uma mulher chamada Rose Edith Kelly e em 1904 eles passaram a lua de mel no Cairo, no Egito. Bom, você vai perceber ao longo desses estudos que o Egito e os símbolos egípcios estão super predominantes dentro do ocultismo. E o porquê disso? Por causa desse evento que aconteceu na vida de Crowley. Quando ele foi lá passar sua lua de mel, a sua esposa ela também era ligada ao ocultismo. Então eles estavam fazendo uma prática do ocultismo e a esposa dele alega que ela foi contactada, depois de fazer suas orações, sua adoração, né, às entidades espirituais das trevas, ela diz que ela foi contactada por uma entidade chamada Aiwass, que forneceu um livro e um texto que depois Crowley utilizou para a criação de uma seita, que eu vou falar para você já já qual que é. E o interessante é que Crowley duvidou da mulher dele e falou: quero saber se é verdade o que você está falando. Então ele pegou a esposa e levou ela no museu do Cairo, onde ela apontou para o deus Horus. E esse era exatamente o deus que ela tinha contactado. E naquele local onde estava aquela representação do deus Horus, tinha uma plaquinha que aquela era a representação cujo número era 666. Coincidência ou não, ele tomou para si essa característica de ser um sacerdote do deus Horus. Depois desse episódio, ele escreveu uma obra que chama-se O Livro da Lei, que é um texto sagrado que serve para a base da Telema, anunciando o início do Éon de Horus. O livro declarou que os seus seguidores deveriam fazer o que tu queres e procurar alinhar-se com a sua verdadeira vontade através da prática da magia. Ou seja, essa seita chamada Telema foi criada por Aleister Crowley e a base dela era a liberdade total. Lembra da aura de liberdade que Lennon pregava nas músicas dele? Adivinha por quê? Exatamente. O Crowley foi uma grande inspiração para os Beatles.
Os Beatles foi a primeira grande banda mundial a se envolver na magia e no ocultismo, e esse conhecimento influenciou a música deles profundamente. Não é à toa que na capa do álbum de Sgt. Pepper possui uma foto de Crowley no topo à esquerda. Crowley foi a base e a maior influência espiritual dos Beatles e John Lennon também. Em 1907, Crowley e um camarada chamado George Cecil Jones fundaram uma ordem esotérica, o AA, através da qual propagaram esse telema, que essa liberdade, você deve fazer o que você quiser, é a sua liberdade, né? Depois de passar um tempo na Argélia, em 1912, ele foi iniciado em outra ordem esotérica, a ordem Ordo Templi Orientis, ou OTO, com sede na Alemanha. Essa ordem ela ficava na Alemanha, tá? Chegando a se tornar o líder de seu ramo britânico, que ele reformulou de acordo com suas crenças telemitas, através da OTO. Grupos telemitas foram estabelecidos na Grã-Bretanha, Austrália e América do Norte. Para e pensa, de onde vêm os grandes cantores mundiais? Grã-Bretanha, Austrália e América do Norte, Estados Unidos da América. Alguns alunos famosos dessa ordem esotérica é o escritor brasileiro Paulo Coelho, por exemplo, que trouxe junto com ele Raul Seixas. Os dois foram alunos dessa ordem Otto. Existe um documentário sobre isso aí no YouTube, que o Paulo Coelho, ele, quando perguntado sobre isso, ele dá risada, né? E fala que não, que isso aí é bobagem, que não sei o quê, mas esse mesmo documentário mostra dois dos professores deles que falam que ele era um exímio estudante das seitas e do ocultismo. O Crowley passou a Primeira Guerra Mundial aqui nos Estados Unidos, onde começou a pintar e fez a campanha para o esforço de guerra alemão contra a Grã-Bretanha, revelando mais tarde que havia se infiltrado no movimento pró-alemão para ajudar os serviços de inteligência britânicos. Em 1920, ele estabeleceu a Abadia de Telema, uma comuna religiosa em Cefalù, na Sicília, onde viveu com vários seguidores. Seu estilo de vida libertino levou a denúncias da imprensa britânica e o governo italiano o despejou, ou seja, expulsou o cara do país em 1923. Ele dividiu as 2 décadas seguintes entre França, Alemanha e Inglaterra e continuou a promover o telema até sua morte. O Crowley ganhou notoriedade generalizada durante sua vida, sendo um usuário de drogas, bissexual e um crítico social individualista. Crowley permaneceu uma figura altamente influente sobre esoterismo ocidental e a contracultura da década de 1960 e continua a ser considerado um profeta de telema, é objeto de várias biografias e estudos acadêmicos. Gente, a gente está falando de um homem que dedicou a sua vida a criar seitas esotéricas e criar comportamentos para que essas ideias fossem a fonte principal daqueles que perseguem a fama e a glória nesse mundo. Se você voltar nas Escrituras e você for até o livro de Mateus, capítulo 4, você vai descobrir que o diabo, ele oferece um pacto para o próprio Jesus. E ele fala o seguinte, no versículo 8: levou-me novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. O que esse homem fez? Ele criou um método de pensamento, de influência, de comportamento nesses artistas mundiais, dos quais eu vou falar de vários deles, para que através da sua obra, através
da sua arte, o diabo seduzisse essas pessoas da mesma forma que ele ofereceu para Cristo. Então todos eles vão ter um pacto com Satanás para disseminar o que ele prega. E o trato é: você me dá as glórias do mundo, como ele ofereceu para Jesus. Você me dá todas as riquezas, você me dá a opulência, você me dá a glória, e eu te dou a minha vida, eu te dou a minha alma. É isso que o diabo fez. E Crowley, ele foi um homem que divulgou as drogas, ele era extremamente arrogante, ele era um homem obcecado e obstinado, ele era um homem extremamente promíscuo, ele era um pervertido sexual. E todos os piores atributos do comportamento esse homem possuía. E, não obstante, quando nós olhamos para o comportamento de muitos desses artistas, a gente vê o reflexo desse homem na vida dessas pessoas. Então, essa série de estudos, eu queria fazer esse primeiro vídeo para ilustrar a fonte de inspiração dos músicos que eu vou trazer para você. E o próximo vídeo eu vou falar sobre os Beatles. Eu vou falar a influência satânica na música dos Beatles, para que você saiba o que você ouve, para que você aprenda como discernir o que é o bom e o que não é bom para a sua vida, de acordo com a palavra de Deus. Então eu espero que esse vídeo tenha sido bom para você, para te ensinar alguma coisa. E olha, eu confesso para você que eu poderia falar tanto mais sobre a vida desse homem, mas existem inúmeros livros, existem inúmeros textos que você pode entrar na internet, pesquisar, e você vai ver que eu não estou inventando nada. Eu estou trazendo o que é público. E aqui eu estou colocando 2 livros. Esse aqui chama-se a Bíblia, esse aqui chama-se Aleister Crowley, ou o embasamento de tudo que ele prega, de tudo que o mundo prega. Começou com esse cara aqui. Aqui a Bíblia diz que quando você tem uma experiência com Cristo, do seu interior fluem rios de água viva, né? Ou seja, aquilo que você traz à existência no mundo. Deixa eu voltar aqui a minha luva. Quando Deus usa alguém, um músico dele, e esse músico traz à existência uma coisa que vem do Senhor, ele traz vida, ele traz saúde para sua alma, ele traz libertação para sua alma. Quando você coloca esse conteúdo na sua vida, ele te traz cegueira e morte. E eu vou provar a cada vídeo que eu for fazer, de todas as bandas. E eu espero que você possa aprender a discernir o que é correto, o que é bom, aquilo que presta e aquilo que não presta para a sua vida.